Em João capítulo 20, versículos 21 e 22, Cristo, Ele sopra sobre os seus discípulos. E Ele fala: como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O que está sobre mim, agora também é liberado sobre vocês. A grande questão é que a gente não faz ideia de como Deus, Ele quer nos usar, de como Deus, Ele quer se mover através de nós. Você não tem noção de como o Espírito Santo, Ele quer fluir através da sua vida. Em Atos capítulo 10, no versículo 38, diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso mexe muito comigo, porque todas as curas que você vê nos evangelhos, todos os milagres que Cristo realizou, Ele realizou sem usar atributos que pertencem somente a Deus. Ele não usou a onipresença, a onipotência e a onisciência. O que Ele fez como homem. É por isso que em João capítulo 14, no versículo 12, Cristo disse: se vocês crerem, farão obras maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. A gente pode ter as mesmas experiências de Jesus, de ver cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, paralíticos andando, mortos ressuscitando. Eu creio muito em uma unção que virá sobre você, em uma porção do Espírito que se manifestará sobre a sua vida, e que daqui Deus levantará um exército que vai sair por esse estado e pelo Brasil, curando os enfermos, expulsando os demônios e anunciando o ano aceitável do Senhor. Deus, Ele quer fazer através de você. Evan Roberts era um jovem que foi tomado pelo Espírito Santo no país de Gales. A história conta que através de um poderoso mover do Espírito Santo sobre Evan Roberts, o país inteiro foi transformado. Um país inteiro se rendeu a Cristo. Não havia mais crime, não tinha mais drogas, não tinha furtos. A polícia não tinha mais o que fazer, porque um jovem se colocou diante do Senhor para ser um instrumento afinado por Deus. Um jovem como John Wesley foi incendiado pelo Espírito Santo. A Inglaterra nunca mais foi a mesma. Na Inglaterra, uma rainha chamada Mary, uma vez ela falou assim: eu não tenho medo do exército escocês, eu só tenho medo da oração de John Knox. John Knox era um jovem que fazia uma oração assim: Senhor, me dê Escócia, senão eu morro. E Deus deu a Escócia para John Knox. A história conta que Charles Finney era um jovem tomado pelo Espírito Santo. Ao entrar dentro de um trem, ao passar por uma cidade, pessoas dentro de casas e fábricas caíam no chão, tomadas pela glória de Deus, de tanta unção que Charles Finney carregava. Foi Moody quem disse: é simples, querem ver um grande mover de Deus, um grande despertamento, um poderoso avivamento? Faça uma fogueira no altar e deixem este fogo se alastrar. Eu acredito muito nisso. Eu estava recentemente com minha esposa, a gente estava em Harvard, e a gente andava nos corredores de Harvard, e eu dizia assim: amor, você tem ideia que uma faculdade como essa, que é uma referência para o mundo inteiro, uma das principais faculdades do mundo, se não for a principal, foi fundada por jovens apaixonados pelo Espírito Santo, jovens tomados pela glória de Deus. As principais faculdades do mundo, os principais hospitais do mundo, na Europa, Estados Unidos, foram fundados por jovens cheios do Espírito Santo. Eu acredito muito nessa reforma social que vai existir. Eu creio muito nessa revolução na sociedade que vai existir. O Espírito Santo, Ele vai nos tomar nesses dias, e algo muito grande vai acontecer. Eu tenho 2 filhos, a Manuela e o Henrico, e eu acredito muito que essa próxima geração que virá, para saber o que é carnaval, vão ter que ler livros de histórias, porque é só lá que vai existir relatos sobre o carnaval. Eu acredito muito em um mover do Espírito Santo sobre a igreja, em algo tão grande que vai acontecer. E eu creio plenamente no meu espírito que eu estou diante de homens e mulheres aqui hoje, que serão tomados pela glória de Deus. Vou falar mais forte, que serão tão cheios do Espírito Santo, que aonde passarem, a ambiência será transformada, a geografia será transformada. Eu creio
em algo muito poderoso da parte de Deus que virá sobre a sua vida. Eu vou dizer mais alto: o Espírito Santo, Ele tem muito para liberar sobre você, Ele tem muito para manifestar sobre nós. Eu creio que é uma noite apropriada para isso, para esse próximo nível, para este novo lugar. Existe um next level, existe um próximo nível que o Espírito Santo, Ele quer te colocar nesse tempo. Há uma unção de Deus sobre você que vai tomar a sua vida. Você crê nisso? Quantos creem nessa palavra? Amém? Então levanta as mãos ao céu e diga: Espírito Santo, faz de mim uma moeda no seu bolso, para que o Senhor possa gastar como o Senhor quiser gastar. Diga amém. Eu quero ler com você esse texto, 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 1. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 1. Está aqui no telão, diz assim o texto sagrado: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Só até aí. Não sejais ignorantes. Eu quero muito que você guarde essa frase no seu coração. Não sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Quando a gente lê um texto como esse, a gente já vai para o óbvio. A Bíblia Sagrada, ela não incentiva a ignorância, logicamente. Pelo contrário, existe um incentivo da palavra de Deus pela busca do conhecimento. Todos conhecem bem um texto, Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe um incentivo pela busca do conhecimento. Agora, quando Paulo fala, não sejam ignorantes, qual é que é a ignorância que Paulo ele está ensinando para a igreja de Corinto? Não é ignorância sobre a existência ou não existência dos dons espirituais, porque os dons espirituais eram abundantes na igreja de Corinto. Havia nesta igreja palavra de conhecimento, palavra da sabedoria, discernimento de espíritos, havia línguas variadas, havia interpretação das línguas, havia o dom de profecia, havia o dom da fé, dom de curar, operação de maravilhas. Os dons, eles eram evidentes nesta igreja. Agora o problema que é que esta igreja não sabia como fluir corretamente nos dons espirituais. Então o ponto é: não sejam ignorantes sobre o funcionamento correto dos dons espirituais. Há uma forma de você se mover corretamente nos dons espirituais. Há uma preciosa parceria que existe entre o Espírito Santo e a gente. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9, você conhece o texto, que em parte nós conhecemos e em parte profetizamos. Em parte você conhece e em parte você profetiza. O Espírito Santo, ele sempre vai nos inspirar em nosso próprio conhecimento. Exemplo, se movendo nos dons de revelação, a gente pode falar de assuntos que nós não conhecemos, mas sempre usaremos a linguagem que nós conhecemos. Em parte eu conheço e em parte eu profetizo. É por isso que no Espírito a gente nunca perde o controle, porque o que nós temos é uma parceria com o Espírito Santo. Existe um convite do Espírito de Deus para você essa noite, para você interagir com o Espírito de Deus. Vou dizer mais forte: você precisa hoje interagir com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está aqui, e ele não é uma coisa, não é uma força, ele é uma pessoa. Ele é a pessoa mais importante deste lugar, a pessoa mais importante das nossas vidas, e nós desejamos profundamente o Santo Espírito de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 diz: não desprezes o dom que há em ti, que foi dado para você por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então um dom não depende apenas do Espírito para funcionar,
também depende de nós. Sabe, eu fico observando isso. Imagina eu sair de casa muito cedo e não dar bom dia para minha esposa. Imagina eu passar a manhã inteira fora de casa e eu não ligar para minha esposa. Imagina eu almoçar fora de casa e não perguntar para ela se ela já almoçou, quer que eu leve algo para ela. Imagina eu passar a tarde inteira fora de casa e não mandar nenhuma mensagem para ela. Nada, nem I love you, beautiful forever, nada. Imagina eu chegar em casa no final do dia, sentar no sofá, ligar a TV, meu mundo de bola, ficar tocando de canal. Imagina nesse mesmo dia a gente ir jantar ou sentar à mesa com ela e não ter olho no olho, a gente não ter nenhum diálogo. Imagina nesse mesmo dia eu ir para a cama, virar para ela e falar: e aí, amor, vai rolar alguma coisa? Não vai. O que pode acontecer é ela falar para mim assim: você acha que eu sou o quê? Você pensa que eu sou o quê? Ela pode falar: você acha que eu sou uma amante, uma prostituta? Você pensa que eu sou o quê? Eu sei que pode soar um pouco pesado o que eu estou dizendo, mas muitas vezes nós tratamos o Espírito Santo assim. Nós esquecemos dele o dia inteiro, eu vou além, esquecemos dele a semana toda. Mas na reunião comunitária, na reunião pública, a gente fala: Espírito Santo, a gente quer sentir você, a gente quer ter prazer com você. Você acha que ele não tem nojo disso? Como a gente trata o Espírito Santo? É muito sério, porque a minha geração é uma geração que vive muito o superficial. É o candelabro debaixo da cama, é a candeia escondida, é o sal sem sabor, é a pompa diante dos homens, mas que não tem glória diante de Deus. É por isso que nem sempre fama aqui na terra fala de glória no céu. A grande questão é como Deus está nos vendo, como Deus nos enxerga, quem eu sou de verdade, como Deus me vê, como Deus vê meu coração. Quem é o Rinaldo fora do púlpito, sem esse microfone, sem as luzes da ribalta? Como Deus realmente tem me enxergado, como Deus tem visto você, como Deus tem enxergado você. Sabe, eu fico observando isso. Eu não gosto de fast food, eu não suporto fast food. Cara, ninguém me faz comer um Mac da vida, um Burger King. Eu entro num lugar desse, meu estômago embrulha na hora, eu não consigo comer. Não dá para comer, eu não suporto o cheiro daquele lugar, porque para mim não tem graça, é uma coisa muito rápida, é sem sabor, é um negócio assim, tudo parece igual. Agora, eu gosto demais do pit dog da praça. O pit dog da praça é muito bom, porque demora muito para ficar pronto, mas é um negócio assim, divino. Bacon, presunto, ovo, filé mignon, é uma coisa assim. Você olha para aquilo e você fala: meu Deus do céu, que isso, é uma bomba aquilo. Mas é muito saboroso, demora, mas vale muito a pena. Vocês conhecem Cup Noodles? Vocês conhecem o Cup Noodles? Acho que foi o capeta que inventou aquele negócio, de tão ruim que é sério. Gente, não faz sentido aquilo. Você pega água quente, fervendo, põe lá dentro, espera um minuto e fica pronto. A minha esposa, ela gosta de fazer a massa do macarrão, e talvez aqui muitas irmãs, muitos irmãos gostam de fazer também. Demora, a massa fresca demora, tem que ter muita paciência para aquilo. Demora, mas é muito bom. Demora, mas vale a pena. Sabe, eu fico observando pipoca de micro-ondas, eu não gosto. Cara, não dá pipoca de micro-ondas, não dá. Aquilo definitivamente não dá, não dá. E olha que eu não sou, alguém pode falar assim: nossa, o bispo é super vida saudável. Ainda não, estou a caminho disso, mas lá em casa a gente tem um pipoqueiro. A minha filha Manuela já sabe, ela fica lá comigo mexendo no pipoqueiro. Demora, mas o sabor é outro, é muito bom. Demora, mas vale a pena. Sabe, a minha geração é a geração fast food, geração pipoca de micro-ondas, é a geração Cup Noodles. É uma geração que não ora, não jejuma, não lê Bíblia, não busca Deus, mas quer viver a manifestação do Espírito. Cara, isso não vai acontecer. É o raso, é o superficial. Eu tenho 30 anos hoje. Tenho 30, mas eu prego desde os 7. São 23 anos pregando. E nesses 23 anos que eu prego o Evangelho, você nunca verá inconstância na minha vida. Nunca teve uma semana inconstante em buscar a Deus, em falar com o Senhor, ter tempo para Ele. É muita gente que vive essa montanha russa na espiritualidade.
E é tipo um casamento mesmo. Você tem que jogar lenha para manter a chama acesa. E com Deus é a mesma coisa. É como a igreja local, é como o ministério. Vai ter dia que você vai entrar na sua igreja, você vai dizer assim: cara, será se esse é meu lugar mesmo? Será se é aqui que Deus me quer? É como um casamento, você tem que jogar lenha para a paixão se manter acesa. Mas é onde Deus coloca você, que é onde você cresce, floresce, multiplica, avança. É no ambiente que você está inserido, porque já visto aqui igreja assim, a gente frequenta um monte de lugar. Você frequenta shopping, restaurante, rodoviária, aeroporto. Igreja você não frequenta. Igreja você pertence, é um ambiente de pertencimento espiritual. Você está inserido, enraizado em um lugar. E o que nós queremos viver em Deus? O que o Espírito Santo, Ele quer gerar em você, Ele quer promover na sua vida hoje. Eu creio nisso. Eu creio muito que é fundamental você absorver que todos aqui podem ter hoje uma experiência tão profunda, que vai determinar para sempre sua vida. Eu creio que algo vai acontecer com você essa noite. Vou dizer mais forte: algo vai acontecer com você essa noite, mas que vai te lançar para o destino profético que Ele tem para a sua vida. O texto diz, 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 31, todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Sabe, é fundamental você absorver isso aqui. Tem que existir discipulado, tem que existir acompanhamento, tem que existir mentoria. Se você não for bem discipulado, se você não estiver inserido em uma igreja local, se não existir mentoria em você, você não vai crescer da forma correta, não vai crescer de forma saudável. Tem que existir prática mais acompanhamento. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 12 diz o seguinte: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para que haja edificação da igreja. Você só vai aprender a fazer fazendo, é um fato. Você tem que fazer. Você só vai aprender a se mover no sobrenatural, se movendo no sobrenatural. Você só vai aprender a curar os enfermos, curando os enfermos. Você só vai aprender a profetizar, profetizando. É fundamental você absorver que tem que existir a prática, porque todos aqui vão crescer nos dons espirituais. Deixa eu dizer mais forte: você cresce nos dons espirituais. E os dons espirituais, eles vão crescendo dentro de você. Agora veja, existe um preceito geral para que a gente se mova nos dons espirituais. Diga qual é? O amor. É tão importante a questão do amor para se mover no sobrenatural, que o maior relato de amor das Escrituras, Paulo é quem relata, se encontra no meio de um debate sobre dons espirituais. Quando Paulo diz que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta e jamais se acaba, existe um debate sobre os dons do Espírito, sobre os dons manifestacionais do Espírito. Veja a seriedade disso aqui. Eu só posso me mover nos dons espirituais em um amor extremo pelo outro. Se não há amor pelo outro, eu tenho que me calar. Se não há amor pelo outro, eu tenho que reter. Eu não posso falar, eu não posso ministrar. Aonde existe muito amor, também existe muitos milagres. Aonde tem muito amor, tem uma preciosa e correta manifestação do sobrenatural de Deus. Exemplo, eu estava ministrando em Salvador, numa igreja batista, e antes da minha ministração, era uma conferência profética, um pastor que se move nos dons de revelação, ele ministrou antes de mim. Esse pastor chegou numa irmã, e estava com o microfone, havia muita gente no local, e ele falou assim: mulher, você queria abortar o seu filho, você rejeitou o seu filho, mas Deus hoje quebra maldições na sua vida. Eu estava assim sentado no lado, ouvindo, eu falei: meu Deus do céu, a revelação está certa, mas a aplicação está completamente errada. Terminou o evento, fui embora, ministrei, passou uma semana, o pastor me liga e diz assim: bispo, me ajuda aqui, lembra daquela situação que aquele pastor liberou uma palavra de conhecimento para aquela irmã assim, assim, assim? Eu falei: lembro, claro.
Então, o filho estava na igreja. O filho escutou tudo, saiu de casa. Nós criamos um monstro dentro da igreja. Revelação certa, aplicação errada, gera problemas na igreja. Revelação certa, aplicação errada, gera um desastre dentro da igreja. Nem toda revelação é para ser compartilhada em público. E nem toda revelação é para ser compartilhada. Muitas vezes é para você orar no secreto e apresentar diante de Deus. Como é importante você entender isso? Eu estava na igreja no domingo, e aí chegou uma irmã em mim e falou assim: bispo, eu tive uma visão, eu preciso compartilhar essa visão com a igreja. Eu falei: qual visão? Aí ela: bispo, mas é para a igreja. Eu falei: tá, mas fala primeiro para mim. Deus me colocou aqui como anjo da igreja, por favor, compartilha comigo. Ela disse: tá bom. Eu vi muitas flores, eu vi um jardim florido, e eu vi a mão de Deus arrancando uma flor no meio do jardim. Eu falei: eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Ela disse: sabe o que é? Eu falei: sei, isso é morte, né? Isso, bispo, é morte. Eu tenho que falar na igreja que Deus vai levar alguém. Eu falei: não, você não vai dizer isso. Aí ela: mas por quê? Como assim eu não posso falar? Eu falei: irmã, o povo nem é ansioso. Se tu conta em um culto que alguém vai morrer, vão ficar a semana inteira: será que eu que vou morrer, Senhor? Revelação certa, aplicação errada. Como é importante você entender isso, você se mover com sabedoria, com graça, com maturidade no sobrenatural. Existe uma simplicidade que eu acho incrível quando Paulo compartilha. Ele diz assim: ninguém pode falar que Cristo é o Senhor se não tiver o Espírito, e ninguém pode falar que Cristo é anátema se tiver o Espírito. Há uma simplicidade incrível aqui, uma simplicidade para se mover no sobrenatural. Eu estava saindo de Brasília, vindo para Goiânia, e parei numa lanchonete, uma conveniência, sentei. Eu estava ali lanchando na minha, tranquilo, e havia uma senhora sentada perto de mim. E eu fiquei com muita vontade de comprar um lanche e levar para essa senhora. E aquilo cresceu em mim. Alguém já sentiu algo parecido com isso? Aquilo foi crescendo. Comprar um lanche e levar para ela. Comprar um lanche e levar para ela. Eu fui lá, comprei um outro lanche, fui até a mesa, coloquei o lanche na mesa dela e sentei à mesa com ela. Quando eu sento à mesa com ela, ela dispara a chorar. Eu falei: tudo bem com a senhora? E ela não conseguia falar, ela só chorava. Ela não tocou no lanche, mas só chorava. Eu falei assim: minha senhora, eu tenho que ir embora, mas eu posso te dar um abraço? Aí ela: tudo que eu quero é esse abraço. Eu falei: então me dá um abraço aqui. Quando ela me abraçou, ela começou a gritar. Ela urrava na lanchonete. Eu falei: o que aconteceu? Aí ela: você parece muito com meu filho. Você é a cara do meu filho. Eu falei: que bom. Cadê seu filho? Aí ela: ele morreu há 2 semanas atrás. Eu estava aqui te observando, e eu não pude despedir do meu filho. E eu fiz uma oração, falei: Deus, o Senhor me ouve. Eu queria dar um último abraço no meu filho. Quando você veio e sentou aqui, eu entendi que para quem perde tudo, ainda existe Deus. Escute, Deus não falou para mim: vai até ela, porque ela perdeu o filho. Deus não falou para mim: vai até ela, porque ela está sofrendo, está abatida, está angustiada, com o coração dilacerado. Não! Eu apenas senti uma vontade de comprar um outro lanche e levar para ela. Existe um processo simples para se mover no sobrenatural. Processo simples, mas com resultado extraordinário. Processo simples, mas com resultado que é exponencial. Não há uma firula para se mover no sobrenatural. Muitas vezes os dons de revelação para mim, eles vêm como pensamento. Outras vezes é um flash. Outras vezes é um sentimento apenas. Nem sempre é uma voz que diz: meu filho, levanta, vai à rua chamada direito, rua longe, na casa de Judas, lá tem um homem, Saulo de Tarso, está orando. Não, há uma simplicidade. Então, gere simplicidade e se mova. Todos podem se mover no sobrenatural. E aí você pode usar uma suspeita profética para se mover no sobrenatural.
Você pode chegar em alguém, ao invés de você falar, eis que eu te digo, você diz assim: ei fulano, eu acho, faz sentido o que eu estou dizendo? Eu estou pensando aqui, eu penso que. Quando você fala acho, penso, faz sentido, você vai desmitificar os dons, e todos podem se mover. Se a pessoa confirmar, aí você já faz a firula, eis que eu te digo, aí você fica à vontade. Mas até lá, gere apenas uma suspeita. Ninguém se frustra, e todos podem crescer nos dons do Espírito. Todos podem se mover no sobrenatural. Imaginem uma igreja inteira. Imaginem jovens de várias cidades, como tem aqui, vocês voltando para suas igrejas, se movendo no profético. Imaginem, pense comigo, imaginem o que vai acontecer. Imaginem o que Deus vai fazer. Vão dizer, aqueles que alvoroçaram o mundo inteiro também chegaram aqui. Há uma unção que virá sobre você. Há uma porção do Espírito que se manifestará sobre a sua vida. Mas eu creio que esse tempo é um tempo proveitoso para que haja uma ativação de Deus na sua vida. Veja isso. Paulo fala dos ídolos mudos e o Deus que fala. Existe um contraste dos falsos deuses que não falavam e o Deus que fala. Eu vou dizer bem forte isso aqui: nós servimos a um Deus que fala. Deus fala principalmente pela sua palavra, mas Deus também fala de forma personalizada. Isso é maravilhoso. Estava no centro de Goiânia, veio uma vidente em mim e falou: meu jovem, eu posso ler sua mão? Eu falei: claro que pode. Eu posso ler a sua depois? Ela falou: você lê? Eu falei: leio. Eu já fiz assim. Lutero falava que até o diabo é o diabo de Deus. Eu falei: anda, lê, bora. E ela começou a ler minha mão. Eu acho que ela tem um script, eu acho que fala para todo mundo a mesma coisa. Ela começou ali a tentar ler a minha mão. Terminou. Eu falei: agora é a minha vez. Ela falou: você não brincou? Eu falei: não brinco em serviço. Agora é a minha vez, abra as suas mãos. Aí ela fez assim. Eu falei: as mãos, as duas. Ela: como assim? Eu falei: é meu jeito. Cada um tem seu jeito, vamos, as duas. Aí ela fez assim, fez cara feia para mim. Eu falei: fecha os olhos agora. Ela: como assim? Eu falei: particularidade, vamos lá, cada um tem a sua. Fecha os olhos. Ela: não, mas eu falei: fecha os olhos. Não mexi no teu jeito, não mexe no meu. Fecha os olhos. Fechou os olhos, coloquei a mão sobre ela, comecei a orar. Ah, irmãos, eu estou numa igreja profética. Você sabe o que eu estou falando? Quando Deus quer falar com alguém, Deus fala tudo. Essa mulher começou a gritar: como tu sabe dessas coisas? Eu falei: tem como eu saber? Ela disse: impossível. Como que é isso? Eu falei: o Espírito Santo, quem falou com você. Aí ela: eu quero isso para mim. Eu falei: é simples, entrega a sua vida a Jesus. Resumindo, entregou a vida a Jesus e hoje eu sou pastor dela lá na igreja. Existe um fim proveitoso. Como é importante isso. Agora veja, os dons, eles proclamam o senhorio de Jesus. Dons espirituais não são para você ser visto, é para o serviço. Dons espirituais não são medalhas para que você os tenha que diga: eu tenho dons espirituais. Não, foi dito aqui, tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, somente a Ele, eternamente, amém. Dons espirituais não promovem nenhum show, nenhum espetáculo, pois somente o Senhor é exaltado, Ele é exaltado e o seu reino cresce. O problema é que a igreja de Corinto usavam os dons espirituais como meio de autoglorificação. E aí é o problema. Existe um fim que é proveitoso. Veja, como é importante você absorver isso aqui. Existe uma interação da Trindade, e agora eu estou chegando já no finalzinho da palavra. Faz assim:
esse foi o mais falso que tu já fez na sua vida, eu sei, né? Diversidade de dons operados pelo Espírito Santo. Diversidade de ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, operados por Jesus. Diversidade de realizações operados pelo próprio Deus. Agora veja, Deus não revela uma enfermidade para você apenas para que você fale assim: poxa, acertei, eu sou bom mesmo. Não, o propósito de Deus não é o diagnóstico, o propósito de Deus é a cura. Vou repetir, o propósito de Deus não é o diagnóstico, o propósito de Deus é a cura. Existe um fim que é proveitoso. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, ele dizia que fé não é ausência de dúvida, a fé é a presença constante da crença. Rick Warren diz que o medo vê o que o homem vê, agora a fé vê aquilo que Deus vê e age baseada nisso. Bill Johnson vai ensinar que a fé vê, ela traz o reino de Deus para o foco, e todos os recursos do Pai são acessíveis a nós através da fé. Agora, vamos lá, gente. Eu tenho fluído nesse ministério, voltado para curas e milagres, já, poxa, durante toda a minha vida. E muitas coisas para mim não fazem sentido. Realmente, muitas coisas para mim não fazem nenhum sentido. Tem coisas que eu vejo e que parecem uma loucura, não fazem a menor lógica, mas realmente o sobrenatural fala sobre isso. É aquilo que transcende a lógica, é aquilo que ultrapassa a nossa racionalidade, o nosso intelecto. O sobrenatural é exatamente isso. Eu estava em Belo Horizonte ministrando uma conferência de curas e milagres, e normalmente eu chamo na frente os enfermos, os doentes, aquela coisa toda. E aí vieram na frente, teve uma irmã que aproximou-se no altar, e eu tive uma palavra para ela de conhecimento. Eu falei: minha irmã, te vejo grávida, te vejo com um barrigão. Quando eu falo isso para ela, é um alvoroço na igreja, um peteco santo na igreja. O povo grita, pula, chora, eu não entendo nada, porque é uma palavra aparentemente muito simples, muito simples. Os pastores desceram, abraçaram essa mulher, era uma gritaria, um chororô, e eu falava: gente, o que está acontecendo aqui? Terminou a ministração, fui para o carro, o pastor me levar para o hotel, e no caminho eu falei assim: pastor, não entendi nada. Que alvoroço foi aquele? Que tumulto foi aquele na igreja? Que negócio foi aquele? Eu não compreendi. E aí o pastor olha para mim e fala assim: vou te contar, aquela irmã sempre sonhou em ser mãe. Eu falei: glória a Deus, pastor, aleluia, Deus é bom então. Aquela irmã faz parte da nossa igreja há muitos e muitos anos. Eu falei: que bênção. Então eu imagino, né, pastor, a igreja, a igreja está muito feliz, a igreja está muito alegre. Mas pastor, é aquele alvoroço. Não, só tem um problema. Eu falei: qual? É que ela tirou o útero, foi retirado o útero dela. Eu olhei assim, falei: repete, pastor, pelo amor de Deus. Aí ele: então, é porque ela fez uma cirurgia e retiraram o útero dela. Eu falei assim: pastor, tu sabe que homem de Deus também erra, não sabe? Aí ele: não diga. Eu falei: digo, eu não sei. Falei: pastor, na hora, eu acho que era para a irmã do lado, eu acho que eu errei na pontaria, eu acho que teve alguma interferência, aconteceu alguma coisa. Ele diz: não diga, aquela irmã sempre sonhou nisso, e nós acreditamos. Eu falei: pastor, para mim é difícil. Resumindo, fui embora. Liguei para Camila trabalha com a minha agenda, e para mim é um desafio, porque eu sou pastor local e ainda tendo, né, alguns convites. Aí eu falei assim: Camila, minha filha, nunca mais volto nessa igreja. Aí a Camila: que foi, bispo? Trataram o senhor mal? Eu falei: não, Camila, nada disso não. Aí eu contei a história para ela. Falei: Camila, imagina, eu volto nessa igreja e me põe na parede e fala: cadê tu não é o profeta? Falei: eu não volto dessa igreja nem que a vaca tussa. Resumindo, passou um ano e pouquinho, eu volto aonde? Eu volto na mesma igreja. A Camila não lembrava, nem eu lembrei. Quando eu olhei, falei: meu Deus, é a igreja entupida de gente. Cheguei para ministrar, e, irmãos, eu confesso, está sendo gravado aqui, não tem nenhum problema para falar isso. A pregação inteira eu procurei aquela irmã.
Eu falei, Deus, tomara que ele não esteja aqui, tomara que não esteja aqui, tomara. E eu com aquele medo da irmã estar lá. E foi uma bênção realmente. As curas, milagres, poxa, coisas incríveis, cegos e paralíticos. Foi lindo, foi poderoso. Eu terminei, falei, aleluia, Deus é bom. Sentei na lateral assim, veio uma paz na minha alma, veio um alívio no meu coração. Eu falei, deu tudo certo, vou embora feliz. O pastor pega o microfone e diz assim, bispo, acho que acabou. Falei, acabou, vou embora, estou feliz, Deus é bom, aleluia. Ele disse, calma aí, tem uma irmã que tem algo para falar para você. Aí eu gelei por dentro na hora, eu falei, poxa, não é possível que isso vai acontecer comigo hoje. Irmãos, de repente quem sobe no altar? A bendita irmã, só que ela não sobe sozinha. Escuta, ela sobe com um neném no colo. Ela vem para o altar, pega o microfone, ela dá um grito, literalmente assim: pastor, o senhor lembra de mim? Olha a profecia aqui. Eu dei um pulo dessa altura, falei, claro que lembro, mulher. E aí eu engrossei a voz, machei e falei, tu duvidou por acaso? Tem profeta na terra, aleluia. Até hoje não sabe da história verídica que é essa que eu estou contando aqui para vocês. Falei, tem profeta na terra, aleluia. E eu aqui dentro, oh Senhor, obrigado. Essa eu não acreditei. Essa eu não acreditei que poderia acontecer. Existem coisas que não fazem o menor sentido. E aí eu realmente estou nesse momento de finalização da palavra. O que eu deparo realmente aqui hoje é que pode ter alguém que se encontra nessa cena, está diante do caixa eletrônico, tem dinheiro na conta, tem um cartão nas mãos, só que esqueceu a senha. Tem tudo, só não tem a senha. Tem caixa eletrônico, tem dinheiro, tem cartão, mas não tem a senha. Existe uma senha para que você agora acesse um lugar sobrenatural. Eu estava com a minha esposa e com a minha filha mais velha, Manuela, em Paris, pregando em uma igreja batista. E quem nos levou para lá foi o Tiago Silva. Tiago Silva, eu não sei se é, mas ele era na época, não, hoje não é mais, eu acho, capitão da seleção brasileira. E Tiago Silva fez o convite, preparou toda a viagem e a gente foi para lá. E era uma ministração, uma celebração da igreja, festa da igreja, aniversário. A gente foi ministrar. Terminou a ministração, a gente foi para um gabinete pastoral. E o Tiago estava muito feliz, emocionado. Falou assim, bispo, tão feliz de tê-lo aqui, das curas, dos milagres, do poder de Deus que aconteceu, da unção do Senhor sobre a gente. E naquele período que estava assim, todo mundo jogando no Paris Saint-Germain. Estava o Neymar, estava Davi Luiz, estava todo mundo jogando no Paris Saint-Germain. Todo mundo estava jogando lá naquele período. E aí ele estava muito feliz, ele falou assim, bispo, eu quero te dar um presente. Eu falei, tá. Aí ele preparou assim os ingressos. Bispo, essa aqui é a final que vai ter, era tipo final da Champions League. Eu quero que você assista, eu quero que você fique com a gente, vá lá para o vestiário, vai para o camarote, para a área VIP, quero que você faça uma oração com a gente, com o time e tal. E começou a falar aquele monte de coisa. E homem, irmãs, saibam disso, homem é bicho bobo. Porque o homem começa a fazer um monte de firula na cabeça. E eu falei, cara, você é amigo do Ney agora. Eu já comecei a me ver assim nos parças. Eu já comecei a criar, a fantasiar um monte de coisa. Eu falei, nossa, vai ser demais. Como que vai ser? Ele aqui com os ingressos falando para mim e tal, minha esposa do meu lado. E ele é muito empolgado, e a minha esposa pegou no meu braço assim e falou, amor, a gente não pode ir. Eu olhei assim e falei, como? Aí já desceu uma lágrima aqui. Eu falei, repete? Não, amor, a gente prometeu para Manu que a gente vai levar Manu na Disney.
Tem a Disney de Orlando e tem a Euro Disney, lá em Paris. E a gente comprou já os ingressos, amor, eu comprei já. A gente prometeu, e a gente só tem amanhã, e era o jogo. Eu olhei assim para ela, e falei, não tem como, amor, a gente vai embora depois de amanhã, só tem amanhã. E aí a Manuela, minha filha, já fez uma cara assim. Aí eu vi aquela situação toda, eu falei, ô Tiago, é muito bom estar aqui, receber seu convite, e glória a Deus, mas não vai dar. Ele ficou em choque. Ele ficou em choque. Eu também fiquei em choque. Com o que eu fiz? No outro dia, isso aqui é história verídica, viu? Sim, real, e não tem muito tempo não. Eu estava andando assim, na Disney no outro dia, e era tipo aquela cena mesmo, oi Mickey, oi Minnie, alguém leva assim para mim, oi Pateta, porque, pô, e aí, não, isso aqui é sério, isso aqui não é piada, é real mesmo. No voo de volta para o Brasil, foi uma viagem rápida, tipo 3 dias, no voo de volta, eu falei assim, amor, tu sabe quem era aquele cara? Aí ela, nunca vi na vida. Eu falei, amor, o jogo. Ela falou assim, amor, eu não assisto, eu nem sei o que é isso. E gente, realmente, duvida quem quiser, minha esposa não conhece ninguém mesmo. Ela não sabe de nenhum jogador. Se ela sabe, eu falo para ela. E ela olhou assim para mim e falou, amor, eu não conheço. Eu falei, Cecília, tu sabe que aquele cara da seleção brasileira, aquele cara que levou a gente, amor, eu nem sei, eu ouvi lá vocês falando aquilo, mas eu não dei nenhuma bola para aquilo. Aí eu olhei assim e falei, amor, tu sabe o preço que eu paguei, o que eu fiz por você? Ela, não. Eu falei, não é possível. Eu falei, você tem ideia da renúncia, da minha renúncia por você? Aí ela, não. Amor, eu não tenho. Eu falei, então, eu estou praticamente 1 ano falando para ela todo dia a mesma história. Eu falei, ela vai pagar esse negócio agora. Agora, isso aqui parece uma brincadeira, mas ouça isso. Realmente, a minha esposa não deu nenhum valor para aquilo, para aquele jogo, porque ela não tem nenhum conhecimento. Eu sei que pode ter algum jovem aqui dizendo assim, pastor, se fosse eu... É porque você entende, é porque você conhece. Ela não conhecia, ela não entendia absolutamente nada, então para ela aquilo não tinha nenhum valor. É igual para mim a Disney, e o mutirão é a mesma coisa, eu não dou valor para isso. Eu peguei pesado agora, né? Mas assim, não dou valor. Agora, ela não tinha nenhum conhecimento. E hoje eu quero desafiar você em fé, para a gente mergulhar juntos nesse sobrenatural. Eu acredito que existe uma ativação para acontecer agora, e uma liberação do Espírito Santo sobre você nesse momento. Fique em pé, por favor.